Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, que alegria! Eu sou o pastor Écio Cortado Sardinha, esse é nosso programa Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. Hoje, sábado, 5 de abril, sábado da quarta semana da Quaresma. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Estou aqui na Igreja Metodista da Tijuca, Igreja Metodista da Usina, Igreja Metodista da Usina. E é um prazer estar aqui, a igreja pastoreada pelo pastor Wesley, pelo reverendo Luiz Daniel, e é uma alegria estar nessa tarde tão linda. Daqui a pouco vamos fazer o culto comemorando os 5 anos do programa Evangelho do Dia. Eu já havia gravado esse programa, coloquei esse programa e eu esqueci de colocar ele no YouTube. Aí eu fui e apaguei ele do meu celular. Então, infelizmente, eu fiz isso. Mas estou gravando novamente. Eu creio que essa palavra vai edificar a tua vida, vai abençoar o teu coração. Nós não poderíamos ficar sem esse Evangelho do Dia. Amém? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Esse barulho de fundo que você está ouvindo é a chuva, que não para de cair. E é uma alegria estar com você aqui no nosso Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. Vamos orar? Pai amado, Santo Deus, muito obrigado, a Deus, pela tua graça que nos une, pela tua graça que nos fortalece, pela tua bênção sobre a nossa vida. Muito obrigado, a Deus, pelo nosso programa Evangelho do Dia, que amanhã completa 5 anos. Muito obrigado, ó Pai, porque hoje, ali na Igreja Metodista da Usina, Pai, aqui, nós estamos realizando um culto de ação de graças por esses 5 anos. Muito obrigado, Pai. É uma bênção, Pai amado, estar na tua presença. É uma bênção meditar no Evangelho todos os dias, de segunda a sábado, 8 horas da manhã. Continue conosco, nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Você que vai assistir depois, fala da onde você está assistindo, que horas você está assistindo. Sempre eu ouço os comentários. Vamos ler João capítulo 7, do 40 ao 53, que diz assim: quando ouvir essas palavras, alguns no meio do povo diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: por acaso Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes fariseus, e estes lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? E eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhe: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam: por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos orar? Pai amado, aqui está a tua palavra e nós queremos te louvar e te bendizer, Pai, por essa palavra aos nossos corações. Fale conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amados, a pessoa de Cristo, como o Evangelho de ontem já tratou desse mesmo assunto, a pessoa de Cristo, ela causou divisão. A palavra de Deus diz no versículo 43, assim houve divisão. Uma palavra que no grego do Novo Testamento aparece 8 vezes, e 3 vezes aqui em João, significa cisma, divisão. Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Queridos, nem todos serão unânimes em crer em Jesus. Nem todos vão aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Por causa disso que Paulo diz, a fé não é de todos. A fé não é de todos. Nem todos vão se converter. Pelo contrário, diante de Jesus,
haverá uma divisão. Uns serão a favor, outros serão contra. E é justamente isso que acontece. Você hoje está servindo o Senhor. Você acredita que todo mundo se agrada por você servir ao Senhor? Todos ficam felizes por você assistir o programa Evangelho do Dia todos os dias? Todo mundo se agrada de você ser dizimista e ofertante fiel? Lógico que não, querido. Quando nós seguimos Jesus, ali já há uma divisão. Então a palavra de Deus diz assim: houve divisão entre o povo por causa dele, por causa de Jesus. Então observe bem aqui que a palavra de hoje é muito parecida com a de ontem. Primeiro, houve essa divisão. Alguns irão duvidar. Quando o evangelho vier, for pregado, alguns irão duvidar. Olha bem, alguns irão duvidar. O versículo de número 41 e 42 diz, não é? Uns diziam, ele é o Cristo, outros porém perguntavam, por acaso o Cristo virá da Galileia? Eles duvidavam, não, o Cristo não vem da Galileia. Olha, não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Essa palavra descendência, que no Novo Testamento aparece 44 vezes, aqui no Evangelho aparece 3 vezes, significa semente. É interessante que no Evangelho de ontem, eles disseram, né? Quando o Messias aparecer, ninguém saberá de onde virá o Messias. Esses aqui já têm instrução bíblica, mas tem dúvida. Ué, por acaso o Cristo virá da Galileia? Por acaso ele não vem da semente de Davi? Ele não vem de Belém? Está vendo? Da aldeia de Belém, de onde era Davi? E eles ficavam em dúvida. Queridos, você vai encontrar muitas pessoas com dúvida. Pessoas duvidando, sem saber de nada. Eu quero fazer um conselho para você. Pega o Evangelho de Lucas e leia esse Evangelho para alguém que não é crente. Faça o seguinte, fala, olha, eu quero ler com você o Evangelho de Lucas na tua casa. Um capítulo por semana. A pessoa talvez tenha várias dúvidas. Será se Jesus é Deus? Será se o batismo, a Eucaristia, a Santa Ceia, a igreja reunida é necessária? Será se realmente é importante eu crer na Santíssima Trindade? Lucas é o evangelho que mais narra parábolas e que mais narra milagres. E é um evangelho bem histórico. Então pega o evangelho de Lucas e leia com essas pessoas que estão em dúvida. Essas pessoas aqui estão perguntando, por acaso o Cristo virá da Galileia? Nós estamos em dúvida. Porque a Bíblia diz que ele virá de Belém, como é que ele vem da Galileia? Não é? Então, amados irmãos e irmãs, diante de Jesus, diante da tua fé, meu irmão, minha irmã, alguns irão duvidar. Segundo, outros irão odiar. Outros irão odiar. O versículo de número 44 diz assim, olha, alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. No evangelho de ontem, diz assim, ninguém lhes pôs as mãos, porque não havia chegado a hora. Mas eles odiaram tanto Jesus, que eles falaram, nós vamos prender Jesus, nós vamos matar Jesus, nós vamos tirar Jesus de cena. É o ódio, é o ódio. O versículo 47 e 49 diz assim, os fariseus disseram aos guardas, será que também vocês foram enganados? Essa palavra enganado, que aparece 39 vezes no Novo Testamento e 2 vezes em João, significa desviar. Será que vocês também não foram desviados, enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Está vendo? Eles odeiam, dizem assim, olha, autoridade religiosa e fariseu não crê nele. Esse povo que nada sabe da lei é maldito.
Essa palavra no Novo Testamento aparece só uma vez. Só João que cita ela. Só que significa amaldiçoado. Amaldiçoado. Esse povo que nada sabe é um povo amaldiçoado. Amado, algumas pessoas terão tanto ódio do Evangelho, tanto ódio da igreja, tanto ódio de Jesus, que aqueles que creem em Jesus serão chamados de malditos, fanáticos, estúpidos, Bíblia. Eles vão criar vários adjetivos e vários pejorativos para falar sobre Jesus e para falar sobre aquelas pessoas que creem em Jesus. Olha que coisa interessante. Devido ao ódio. Devido ao ódio. Alguém vai acontecer o seguinte: você vai evangelizar, você vai entregar um folheto. Tem pessoas que vão rasgar o folheto, tacar o folheto em cima de você, falar palavrão. Por quê? Diante de Jesus, muitos vão odiar Jesus. Eles quiseram prender Jesus. Quem crê em Jesus eram chamados de malditos. E olha que eram pessoas religiosas que estavam fazendo isso. Pessoas religiosas que estavam nesse momento usando desses adjetivos para falar contra Jesus e contra aqueles que creem em Jesus. Então, diante de Jesus, uns irão duvidar, diante de Jesus, uns irão odiar, e diante de Jesus, uns irão crer e amar. E aí você vê, já lá no 40 e 41, quando ouviram essas palavras, alguns dos meios do povo diziam: este é verdadeiramente o profeta, se referindo à profecia messiânica de Moisés. Moisés diz que viria o profeta, então eles esperavam o Messias, o profeta. Outros diziam: este é o Cristo, ou seja, o Messias, o ungido, aquele prometido, porque eles estavam crendo e amando Jesus. A palavra de Deus diz que os fariseus mandam soldados do templo para prender Jesus. Os soldados do templo ficam tão impactados, mas tão impactados, que eles saem amando as palavras de Jesus. O 41 diz assim, olha, ele é o Cristo. Ao 45, os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes fariseus e eles lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Eles responderam: jamais. Uma palavra que no grego significa nunca, em nenhuma ocasião. Aparece 16 vezes no Novo Testamento e uma vez em João. Jamais alguém falou como esse homem. Os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Palavra grega que aparece 39 vezes no Novo Testamento e 2 vezes aqui significa desviado. Será se vocês também foram desviados? Por acaso alguma das autoridades, alguns dos fariseus creram nele? E aí você vê lá embaixo, né, nos 50, dizendo assim: Nicodemos, um deles, que era das autoridades, que era do Sinédrio, olha bem, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhe: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo, sem saber o que ele fez? E eles responderam: por acaso também você é da Galileia? Examine, verá que da Galileia não se levanta profeta. Eles usam uma palavra que no grego significa pesquisar, investigue. Aparece 6 vezes no Novo Testamento e 2 vezes aqui. Ou seja, alguns creem e amam, dizendo: ele é o profeta profetizado por Moisés. Alguns creem e amam, dizendo: ele é Cristo. Alguns creem e amam, dizendo assim: olha, ninguém jamais falou como esse homem. E aí nós temos a autoridade, Nicodemos, defendendo a questão de Jesus. Amados, diante de Jesus, uns vão duvidar, outros vão odiar, outros vão crer e amar. E você que está nesse evangelho do dia, talvez você já escuta esse evangelho há 5 anos. Você crê e você ama Jesus.
Pela graça nós cremos e nós amamos Jesus. Querido, permaneça aumentando, é isso que eu quero pedir para você. Permaneça aumentando e crendo nesse Jesus maravilhoso. Permaneça aumentando a sua fé, aumentando o seu amor. Eu quero que você escreva aí nos comentários uma frase de amor a Jesus. Diga assim: eu quero crer e amar mais e mais. Mas escreva uma frase de amor a Jesus. Aleluia. Enquanto uns duvidam, outros odeiam, nós, aleluia, vamos crer e vamos amar. Nós vamos reparar todo esse mal, declarando: eu creio e eu amo Jesus. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado pelo teu santo evangelho, nessa manhã e nessa tarde, nessa noite tão preciosa. Obrigado a Deus, porque uns vão duvidar, outros vão odiar, mas outros irão crer e amar. E nós somos esses, Pai, que cremos e amamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos então orar agradecendo a Deus pelo nosso aniversário de 5 anos do programa Evangelho do Dia. Agradecendo a Igreja Metodista da Usina, pastor Wesley, pastor Luiz Daniel, que nos acolhe aqui no Rio. Amanhã nós temos também um culto às 18 horas, comemorando os 5 anos do Evangelho do Dia. E é um prazer estarmos aqui na presença do Senhor. Amém? Vamos orar pela família, pelos enfermos, orar pela vida financeira, pela igreja e pelo mundo que sofre. Pai amado, Santo Deus, nós colocamos nossa família diante de Ti, Pai. Pedimos sobre a nossa família a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia. Pedimos toda sorte de bênção sobre a nossa família, Pai. Colocamos também os enfermos diante de Ti. Eu lembro do Genso, eu lembro da Marleide. Peço a Tua graça, o Teu poder, a Tua bênção sobre a vida deles e todos os enfermos. Oro também, Pai, para que esse mês de abril seja o mês da provisão divina. Peço a Tua bênção sobre a Igreja Metodista da Usina e toda a igreja desse mundo, Pai. Pai amado, abençoe esse mundo que sofre. Sê com cada um de nós. Por isso nós oramos, a oração o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós agora e para sempre. Amém. Com Jesus é só vitória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O meu Pai é maior do que tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Um beijo. O Senhor te abençoe em nome de Jesus. A oração da Quaresma é: aviva-me, Senhor.